Bem-vindos, espectadores, a uma jornada fascinante pelo astral superior da Terra, onde segredos cósmicos e planos transcendentais se entrelaçam. Hoje, mergulharemos em um encontro extraordinário entre Gandria e Kilbran, onde revelações sobre o destino da humanidade ecoam pelos corredores do tempo. Em 1932 d.C., em meio a um grande conclave angelical, segredos que moldariam o futuro da Terra foram sussurrados nos recônditos celestiais. Gandria, atento ao relato de Kilbran, descobre que um grande expurgo terrestre está prestes a iniciar-se, liderado pelo Messias espiritual, o coordenador escolhido pelos seres angelicais. Neste intrigante diálogo, Kilbran revela a Gandria o papel crucial que terá no planejamento deste expurgo, um segredo ainda confidencial naquela época. Como os capelinos foram catalisadores evolutivos há milênios, os terrestres expurgados serão os aceleradores da evolução de um novo planeta em estágio primitivo. As entrelinhas deste encontro cósmico nos levam a questionar: qual será o destino da humanidade? Quando o expurgo terá início de fato? Acompanhe-nos nesta jornada de descobertas e mistérios, enquanto exploramos os segredos do astral superior da Terra e os desígnios que moldam o universo. Pode ser que você não saiba, mas todas essas decisões tomadas no astral superior da Terra em 1932 já estão influenciando a sua vida. Astral superior da Terra em 1932 d.C. As informações são ainda confidenciais, mas, em breve, tornar-se-ão de uso comum em nossa esfera. O interlocutor de Gandria o escutava com atenção. Ele estivera com um espírito do mundo mental, que fora convocado ao grande conclave angélico de 1932. Neste egrégio concílio angelical fora escolhido o coordenador do grande expurgo terrestre, que iria se iniciar em poucos anos. Kilbran havia sido convidado pelo coordenador, o Messias espiritual, para ser um dos muitos planejadores do grande expurgo. Dera-lhe permissão de ter os assistentes de que necessitasse. Era por isso que Kilbran estava explanando para Gandria que o assunto ainda era confidencial, já que o estava convidando para ser seu assessor. Assim como os capelinos foram os aceleradores evolutivos da Terra há cerca de 5.700 anos, o mesmo acontecerá com os terrestres, que forem expurgados. Eles também serão os aceleradores evolutivos de um outro planeta, que se encontra ainda em estágio muito primitivo. E quando começará este expurgo? Já começou, com a nomeação do coordenador. Sim, claro. Mas digo, de fato. As primeiras levas deverão ser deportadas dentro de 3 a 4 anos, no máximo. Não temos muito tempo. É verdade. Os administradores planetários determinaram que o processo deve ser lento e gradativo. Como sempre, querem dar todas as chances de evolução aos que estão renascidos, assim como aos que estão em erraticidade. Como se processarão essas chances aos renascidos? Através do sofrimento com guerras, cataclismos, barbáries jamais vistas. Eles querem que todas as pendengas raciais, religiosas e geográficas sejam resolvidas por bem ou por mal, nos próximos 150 anos. Mas também ajudarão através de ondas de espiritualismo nunca vistas antes. É verdade que aparecerão religiões estranhas e de pensamentos esdrúxulos, mas que servirão para modificarem as religiões atualmente constituídas. Haverá, como nunca se viu, liberdade de expressão, beirando a permissividade. Assim como o seu antagonismo, a ditadura e a censura. Fazendo uma breve pausa, Kilbran prosseguiu, explanando outros tópicos de relevante importância. Em breve, os espíritos guias dos humanos renascidos os estarão levando a novos exames de consciência, a uma nova forma de espiritualidade, e a toda a mensagem de transformação interior, de aperfeiçoamento espiritual e de aprimoramento social, que Jesus Cristo pregou durante a sua estada na Terra. Estará eclodindo também uma emergência espiritual jamais vista, ou seja, estará emergindo de dentro de cada ser uma necessidade de transformação jamais sentida. Muitos passarão por este processo de maneira calma e serena, encontrando em si próprios forças para a necessária renovação.
Outros, como trazem inúmeros problemas de ordem emocional ainda não completamente resolvidos de outras existências, terão um despertar mais conturbado. Irão aparecer fobias as mais esdrúxulas, como a claustrofobia, a fobia do pânico e outras, ainda desconhecidas da ciência atual dos homens, que os levarão a tratamentos psíquicos e espirituais jamais presenciados no passado, utilizando-se para tal de técnicas de regressão e de autoajuda, que serão introduzidas pelos amoráveis espíritos guias da humanidade. Tudo isto visa resolver pendências do passado de forma a proporcionar condições adequadas para o futuro espiritual do homem. Aos que fugirem deste forte apelo, encastelando-se em posições de ódio e revolta, só restará o expurgo. Entendo. Tudo será usado como instrumentos postos ao alcance do homem para seu desenvolvimento físico e mental. Abrir-se-ão portas nunca vistas antes. Isso mesmo, meu caro Gandria. No entanto, também serão facultados os maiores horrores jamais vistos a qualquer ser até agora. Gandria olhou para Kilbran com certo espanto. Sim, infelizmente, serão guerras fratricidas, provocadas pela ignomínia do homem. Não são determinações dos nossos superiores, mas teremos massacres espantosos em guerra mundial próxima a eclodir, que deixarão as mortandades do passado como pálido trabalho de amadores. Nestes terrores a virem, os últimos capelinos, os mais endurecidos, os mais renitentes de todos, os últimos alambaques serão trucidados em campos de horror jamais sonhados pela mente doentia dos homens. Ainda existem capelinos renascidos entre nós? Sim, pouco mais de 300.000. São os últimos daquela espécie, mas hoje são candidatos ao mundo astral superior. Há mais de 500 anos que o último capelino abandonou o crime e a abominação dos caminhos tortuosos do vício, do ódio e da vingança. Muitos foram terrivelmente trucidados na noite de São Bartolomeu. Outros foram torturados até a morte nas masmorras da Inquisição. Os poucos que sobram estão em busca de redenção através do sofrimento superlativo. Serão esmagados pelas rodas do destino, que fizeram girar há milênios. E os demais homens? O coordenador nos atestou que será um expurgo maciço. Ele estima que 1 em cada 200 seres serão levados embora, num período de 150 a 200 anos. Estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas. E muito mais do dobro do número de capelinos que foram trazidos à Terra. Sim, mas neste interregno, houve mais de 8 bilhões de espíritos primitivos que foram trazidos para evoluírem aqui, nos últimos 2000 anos. Agregados aos 6 bilhões que existiam aqui na época de Jesus, temos hoje perto de 14 bilhões entre renascidos e os que estão no astral inferior e médio. Juntando todos os que gravitam em torno do planeta Terra, temos mais de 28 bilhões de almas, já incluídos o astral superior e parte do mundo mental. Eu estive estudando recentemente as religiões e todas falavam de um dia do juízo final, onde Deus haverá de julgar os homens e separar os bons dos maus. Neste terrível dia, os homens bons ficarão no Lau-Abá, o mundo por vir, tornando-se felizes no reino de Deus. Uns falam de um planeta que irá passar perto da órbita terrestre, destruindo o nosso orbe e, literalmente, aspirando os espíritos degradados. Até que ponto esses homens estão certos? Estas concepções foram geradas pela reminiscência capelina. As ideias de luas e planetas negros são frutos da mente excitada por excesso de fanatismo religioso, que é uma das piores formas de radicalismo. Os capelinos passaram pelo dia do juízo final quando o mundo em que estavam, as trevas e o astral inferior, foi destruído de forma pavorosa por artefatos espirituais desenvolvidos pelos trabalhadores de Atlante e de Carion. Eles tinham, portanto, a noção bem desenvolvida do que seria aquele terrível dia. No entanto, não há um dia específico, já que o expurgo é um processo longo. Não se retiram 100 milhões de pessoas num único dia. Ouço falar que a Terra será assolada por cataclismos terríveis, com destruição em massa jamais vista, assim como pela morte de mais de 2/3 da humanidade, em condições absolutamente terrificantes. Será que isto há de acontecer? Em futuro breve, os homens hão de descobrir o poder fantástico escondido no átomo, e caso não encontrem o caminho da fraternidade, e prefiram usar de extrema violência, pode realmente acontecer um debacle nuclear. No entanto, isto terá sido uma opção feita pelos homens.
já a destruição estarrecedora, que muitos profetas do Apocalipse preconizam, não faz parte dos planos dos maiores. Haverá, sim, destruições causadas por terremotos, maremotos, tufões e por outras atividades telúricas, mas não em número maior do que já acontece e vem acontecendo há milhares de anos. A grande destruição será o aniquilamento do astral inferior, incluindo suas zonas mais densas como as trevas e os grandes abismos, pois na Terra não poderão habitar espíritos desta faixa vibratória. Aceitaremos até mesmo os pecadores arrependidos, aqueles que têm uma sincera vontade de se aperfeiçoarem e de se regenerarem através de novas atitudes, contudo os endurecidos, os encastelados em posições de ódio terão que recomeçar seu aprendizado em condições muito mais severas e aflitivas em planeta ainda primitivo, iniciando, eles, sua própria saga dos terrestres. Kilgore olhou direto para os olhos de seu interlocutor e lhe falou: Nós não queremos destruir a Terra, pois estamos envidando enormes esforços para levar-lhe o progresso material, novas invenções, novas formas de pensamento e uma emergência espiritual pessoal intensa. Não haveria lógica em destruirmos tudo isto, deixando 1/3 ou menos da humanidade profundamente traumatizada, o que nos obrigaria a tratamentos especializados por séculos para recuperarmos tanto suas mentes devastadas por um apocalipse, assim como a sociedade humana em total caos. Só o pensamento de um fato desta natureza nos repugna imensamente. O que queremos é o progresso e a vitória de cada um sobre suas imperfeições. Saiba que em Atlante, o grande vitorioso não foi Varuna, que expurgou 30 a 40 milhões de espíritos para a Terra, mas sim, principalmente Saersha, o ministro espiritual responsável pela regeneração espiritual e cultural do planeta, que pôde recuperar um número ainda maior de capelinos que permaneceram naquele paraíso. Varuna, então, realmente existiu? Sim, assim como todos os seus ajudantes. E onde estão agora? Eles estão no mundo angélico e fizeram parte da Assembleia de Espíritos Angélicos do Sistema Solar, que concluiu pela necessidade de um imenso expurgo aqui na Terra. E Jesus Cristo também esteve nesta Igreja Assembleia? Sim, sem dúvida. Ele é um dos espíritos que administram a Terra. Há quase 2 milênios que faz parte do grupo dos administradores planetários que nos orientam. Se bem entendi, Jesus de Nazaré era Orofiel, rebatizado como Mitra, responsável pelo êxodo dos hebreus e pela criação da nação de Israel. Isso mesmo, meu caro Gandria. Ele adquiriu as luzes plenas em vários níveis antes de vir à Terra. Ele alcançou a maioridade espiritual em Taranda, e depois passou por várias existências físicas em outro planeta extremamente evoluído, até que foi transferido para a Terra como braço direito de Metatron, seu pai espiritual, que sempre teve uma afinidade impressionante com ele. Aqui na Terra, ele se aprimorou através de inúmeras missões, até que se candidatou para renascer entre o povo que ajudara a formar, para aprimorá-lo. A sua missão também era a fim de ajudar os espíritos decaídos a superarem sua inferioridade de tal forma que não fossem exilados para a Mesoamérica e para outros lugares primitivos, pois a Terra estava recebendo ou estava para receber mais de 16 levas de espíritos de níveis inferiores, que chegaram aqui em blocos de vários milhões de pessoas. Estes inúmeros agrupamentos de seres espirituais haviam passado pelas fases primitivas em seus próprios planetas e foram transferidos para uma escola de nível médio. A última leva chegou aqui há cerca de 300 anos, num total de 2 bilhões e 200 milhões de espíritos, que evoluíram num planeta de outra galáxia e que foram trazidos através do astral, dormindo um profundo sono, para renascerem especialmente nestes últimos séculos. Dando uma pequena pausa, Kilgore prosseguiu. Ao renascer como Jesus Cristo, ele não só deu a mensagem de amor, fraternidade, providência e justiça divina, como também passou por uma iniciação extraordinária para ascender aos mundos angélicos, a sua morte na cruz, símbolo máximo de sacrifício pela humanidade. E Metatron? E Varuna? E Fanuil? Metatron faz parte da administração do nosso sistema solar, sendo um dos seus administradores. O mesmo aconteceu com Fanuil e Rafael. Micael tornou-se um ser de grande luz, mas ainda está na Terra, pois sua missão é recuperar completamente todos os capelinos e ainda existem alguns em fase final de redenção, e ele os aguarda com amor e paciência. Quanto aos demais, Gabriel, Sandalphon, Uriel e vários outros também fazem parte do conselho administrador do orbe. Estão num plano evolutivo tão magnífico que seria impossível descrevê-lo.
Eles fazem parte dos altos conselhos espirituais terrestres e solar, mas a vida nesses planos se amplia de tal forma que eles podem vivenciar diversas experiências ao mesmo tempo. Será que Metatron realmente já convive com Deus? Todos nós convivemos com Deus, em maior ou menor grau, mas somente os administradores universais e os que estão além desse plano têm a possibilidade de se amalgamarem com Deus, bebendo diretamente da fonte da felicidade absoluta. Portanto, Metatron está se aproximando da santa essência divina, mas ainda não está ungido com o Pai Amantíssimo. E antes que você me pergunte, nem está Jesus Cristo, pois mesmo sendo um espírito de elevadíssima estirpe, nós não podemos esquecer que a Terra ainda está se tornando um planeta de evolução mediana e que temos ainda um imenso caminho até Deus. Kilbra mudou de assunto e comentou que o expurgo haveria de exigir, por parte deles, um grande sacrifício. Todos teriam que abandonar a terra de onde eles se desenvolveram, para ajudarem um outro mundo a se civilizar através do influxo, nem sempre benfazejo, dos irmãos degredados. Sim, claro, eu sei disso. Mas, se é que posso perguntar, mestre Kilbra, quem é o nosso coordenador, o escolhido, o eleito, o Messias do expurgo? Seu nome espiritual deve ficar desconhecido da grande maioria para não ser usado de forma inadequada, e só posso lhe dizer que, além de ter sido um dos apóstolos do próprio Jesus de Nazaré, ele renasceu mais uma vez, tendo sido um santo de elevadíssima veneração. Nada mais me é permitido falar do coordenador do expurgo. Apenas que é um espírito de elevadíssima estirpe sideral. Naturalmente. Entendo sua posição. Mas, será que teremos os mesmos processos que tanto perturbaram Atlante, Carion e outros planetas? Por que terão que ser diferentes? Não houve resposta por parte de Gandria. Não somos todos muito parecidos em todos os quadrantes dos universos? Não evoluímos das fases mais primitivas até alcançarmos a fase da razão? Não abusamos todos desta magnífica faculdade, a razão, até que, através de dezenas de existências, alcançamos as fases superiores? E acima delas não existem formas de vida ainda mais majestosas até alcançarmos a união com o Divino Pai, que também é nossa Divina Mãe? E verdade, o Senhor tem razão. Se hoje começa uma fase difícil do nosso planeta, estamos, por outro lado, vislumbrando um mundo a vir, o Olon Abá, absolutamente grandioso. Não será, entretanto, uma dádiva dos deuses, e sim, uma conquista dos homens. Não será um ato religioso, mas um fato científico. Será um mundo de perfeições? Claro que não. O homem não é perfeito. Ele é perfectível, e, como tal, balançará, como um pêndulo, entre os extremos, até alcançar um estágio cada vez mais perfeito. No entanto, sempre haverá novas conquistas, novas ideias, novos mundos a descobrir. Não ocorrerá a monotonia. Pelo contrário, o futuro oferece perspectivas fabulosas para todos nós. Kilbran sorriu, acompanhado de Gandria. Mas, mestre Kilbran, voltando a Jesus Cristo, tenho uma enorme dúvida em relação ao que aconteceu ao seu corpo físico. Será que eu poderia saber o que foi que ocorreu, naqueles dias, na longínqua Judéia? Claro, meu amigo Gandria. Você já deve ouvido falar no fenômeno de desmaterialização. Gandria meneou positivamente a cabeça. Muito bem, os espíritos superiores resolveram que o corpo de Jesus não devia ficar exposto à execração dos membros do Sinédrio. Deste modo, eles enviaram um grupo de trabalhadores especializados, que desatou os últimos nós que o prendiam ao corpo físico, retirando o espírito de Jesus, quando ainda estava em seu sepulcro. Assim que se processou o desenlace espiritual, os espíritos superiores, através do poder mental de Metatron, energizaram o corpo físico, desmaterializando-o. Houve uma carga de energia maiúscula que fez tremer a terra naquele local, seguida de uma explosão luminosa, em que o corpo físico de Jesus desmaterializou-se e as partículas atômicas foram lançadas na atmosfera, sendo espalhadas por grande área. Mas, mestre, como eles fizeram isso? De modo tão fácil e corriqueiro como seria para um homem acender uma lâmpada ou ligar um aparelho eletrodoméstico. A ciência dos espíritos das fases angélicas ainda não está ao alcance dos homens, mas saiba que não houve nem milagre, nem magia.
apenas a utilização das sábias leis divinas, pois, alterando o campo energético do corpo físico, elevando a vibração intrínseca deste campo, ele se transforma em material etérico extremamente sutil por alguns segundos, tempo suficiente para espalhá-lo pela atmosfera circunvizinha, quando então retorna ao estágio anterior. Deste modo, todas as partículas materiais do corpo de Jesus transformaram-se, por alguns décimos de segundos, e foram espalhadas pela atmosfera numa ampla área, sendo reabsorvidas pela energia da Terra. Gandria meneava a cabeça em assentimento, ele estava realmente emocionado em saber a verdade sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. E, mudando de assunto, ele perguntou. Voltando aos capelinos. Devo presumir que sua saga de sofrimento e dor estará terminada? Não haverá mais capelinos remanescentes na Terra após os débâncles que estão para acontecer? Se encararmos os capelinos como uma corrente espiritual exilada de seu Éden, a história não terminará nunca, pois sempre teremos espíritos provenientes de Atlântida entre nós. Só não estarão mais sofrendo as agruras de um exílio, já que estarão perfeitamente entrosados com os terrestres, sendo impossível identificá-los. Temos, no entanto, que considerar os capelinos como um impulso cultural, e, portanto, neste ponto é que a saga dos capelinos mescla-se com a história dos terrestres, tornando-se uma só e de importância capital. Devemos a estes degredados toda a nossa civilização. Não só o princípio, na Suméria, como, também várias influências culturais e religiosas posteriores. Observe que o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo, o shintoísmo, e, até mesmo, as religiões africanas receberam uma maciça influência capelina. Afora isso, as grandes correntes filosóficas receberam uma imersão tão profunda de cultura capelina que seria impossível distinguir o que é material puramente terrestre da influência capelina, seja trazida pelos degredados, seja intuída pelos guias espirituais que vieram de bom grado de capela. Nossa cultura está tão imbuída de influências capelinas que continuaremos sempre a ser frutos desse imenso degredo. Sim, neste sentido é que a história da Terra continuará sempre a ser a saga dos capelinos.